Fala galera, chegando aqui mais um dia para a gente poder tratar do nosso assunto. O nosso assunto é parábolas. A gente está iniciando aqui naquele horário, um horário bem cedo, e aí foi interessante para mim, uma nova experiência, e aqui eu tô trabalhando aí no mesmo horário com vocês. Por aqui deve ser umas 4h50 por aí. E hoje a gente vai trabalhar uma parábola chamada, tá aqui no livro de Marcos. Vamos dar uma olhada, parábola dos lavradores maus. Parábola dos lavradores maus. Então hoje a gente vai tratar essa parábola aqui, tem muita coisa interessante que a gente precisa conversar sobre. Aqui a gente faz um cafezinho, ó. Cafezinho pra gente poder se animar. Hoje tem muita coisa pra fazer. Hoje é um dia pancado. E aqui, quanto mais cedo, mais rápido a gente consegue chegar lá. Então, vamos lá, no livro de Marcos 12, versículo 1. Ele diz assim, ó: a parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas. Aqui, pessoal, eu já expliquei para vocês em relação à leitura, né? A gente sempre percebe o que tem antes e depois do versículo para a gente poder se situar aqui na história. E Jesus falava por parábolas, era uma mensagem direta, uma mensagem focada para as pessoas que eles queriam, na verdade, para as pessoas que ele queria atingir. E ainda hoje existe a mensagem e ainda hoje atinge pessoas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, uma espécie de madeira, construiu um lagar, edificou uma torre. Um lagar é um ambiente onde as pessoas pisavam, né? Tratavam a uva. Edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Aqui ele está explicando a situação de tudo, o contexto. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Ponto. Pessoal, essa parábola, ela fala sobre, quando a gente discorrer toda ela aqui, vocês vão perceber que ela fala da criação do mundo, ela fala sobre, é uma mensagem para judeus, e ela fala sobre a vinda e a injustiça cometida. A injustiça cometida. Às vezes a gente pensa que, inclusive, é até interessante falar isso aqui, porque inclusive esses dias eu estava meditando sobre injustiça. Sobre injustiça, se de fato aquilo que estava acontecendo era justo. Vocês vão entender agora um pouco sobre justiça também. Ele diz assim, ó, ele porém, aqui no versículo 2 ele diz, ó: no tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e os despacharam vazio. Ou seja, o combinado era o quê? O combinado era que eu ia montar essa vinha aqui e eu ia arrendar para vocês, e vou mandar alguém vir buscar a colheita, né? Uma parte daquilo que foi imposto lá no acordo. E aí no versículo 4 ele diz: de novo lhes enviou outro servo e eles os bordoaram na cabeça e o insultaram. Presta atenção, aqui tem muita coisa interessante. Ele enviou um, e aí a turma meteu-lhe o sarrafo no cara e mandou voltar. E aí você se coloca agora na posição de dono. A gente diz, cara, não tô entendendo. Eu tinha combinado uma coisa com eles,
mandei a pessoa lá para poder pegar esse dinheiro para mim e aconteceu o que aconteceu. Não, acho que deve ter acontecido alguma coisa que eu não sei e eu vou estar mandando aqui outra pessoa para poder resolver o problema. Tá bom, então vamos lá, vamos dar outra pessoa para resolver o problema. Isso aqui é a nossa posição. E aí o que foi que aconteceu? De novo, aqui no versículo 4 está dizendo: lhes enviou outro servo e eles o esbordoaram na cabeça e insultaram. Pessoal, não existe palavra dentro desse livro aqui à toa. Preste atenção. Eu estava fazendo prova, quando eu fazia os concursos, né? E aí tinha a interpretação de texto na língua portuguesa. E aí você tinha que interpretar o texto com os detalhes que o próprio texto dá. Só que aqui, pessoal, não existe interpretação de texto. A interpretação aqui é no espírito. No espírito. Só que existe um detalhe. Aqui ele deixou claro e não existe palavra solta. Ele diz aqui, ó: espancaram na cabeça. Por que na cabeça? Por que na cabeça? E aqui eu tô sem outro telefone, mas eu queria ver em outra linguagem. Eu não vi em outra linguagem, mas espancaram na cabeça, porque é na cabeça onde o ser humano ele tem o raciocínio. Eles espancaram na cabeça porque, de fato, existe o coração e existe a mente. Eles queriam atingir a sua mente. Eles queriam atingir os seus princípios. Eles queriam atingir aquilo que, de fato, você tem para poder identificar, para poder perceber. Eles queriam macular, eles queriam tornar mal aquilo que você pensa, ou pelo menos pensava. Ele diz assim, ó: ainda outros lhe mandou. Ele fez mais uma tentativa. Ainda outros lhe mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Ou seja, a turma estava disposta a não fazer o que deveria ser feito. E ele diz assim, ó: restava-lhe ainda seu filho amado. A este lhe enviou por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Agora aqui, pessoal, eu creio que ficou claro para vocês. Eu creio que ficou claro aqui a finalidade da parábola. O que foi que aconteceu? Deus construiu tudo e disse assim, ó: faz desse jeito. E aí ele foi enviando pessoas para receber aquilo que de fato foi posto, foi combinado. E aí nada daquilo foi cumprido. E agora ele enviou o filho dele. Agora ele enviou um filho para cobrar. Agora você percebe a história. E você acha que respeitaram o filho? Você acha que respeitaram o filho? Ele diz assim, ó: mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos mantê-lo e a herança será nossa. Ou seja, eles pensaram: cara, vamos fazer o seguinte, esse aí é o herdeiro, a gente mata e isso aqui fica tudo para nós. Ó os raciocínios do menino. E aí o que aconteceu? E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Aqui foi a pergunta. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros.
Pessoal, aqui essa parábola ela aponta para essa mensagem de que Deus fez tudo, e aqui ela remete ao povo judeu, mas atinge todos nós. E mesmo assim, a gente não cumpriu o acordo. Só que na minha visão desse livro aqui é totalmente diferente. O meu coração aponta para outra coisa. Vai, para que teu coração aponta? O meu coração aponta para a família. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Deus, ele te deu tudo. Ele deu 2 braços, deu 2 pernas. Vai pensar na possibilidade, né? Não, mas tem gente que não tem perna, tem gente que não tem braço. E mesmo assim ele deu. Mesmo assim ele deu. Quando tira algo, vem outra coisa que substitui. Você pode perceber na sua vida. Quando tira algo, quando desaparece algo, aparece outra coisa, outra habilidade que substitui. E ele te deu tudo, deu uma família, mas você não consegue pagar o arrendamento, você não consegue pagar o pedágio. Existe um pedágio, existe um arrendamento que tem que ser pago. Existe um pedágio e existe um arrendamento que tem que ser pago, mas você não paga. E todos os dias você mata uma oportunidade, assim como eles mataram. Assim como eles mataram pessoas que foram enviadas para poder pegar essa recompensa. Existe um valor a ser pago. Existe um valor a ser pago. E eu vou te adiantar, esse valor aqui é caro. Esse valor é caro. Eu, até um tempo atrás, eu não conseguia entender de fato como funciona. A vida toda ela é um grande jogo, e dentro desse livro aqui, ó, são regras. Eu já expliquei isso aqui em outro momento, mas a gente entende como um esporte. Se você for praticar um esporte, você precisa ver as regras. Você vai chegar, chega aí, cara, esse esporte como funciona. Você só pode participar do jogo se de fato você entender como funciona. Se você não entender como funciona, não vai dar para jogar. E quando Deus chama você, coloca você no mundo, Ele te dá uma vinha, Ele te dá um ambiente para você cuidar e você pagar o pedágio. E qual seria o pedágio? Qual seria a recompensa? Falar para outras pessoas. Ele precisa que você passe aquilo que você tem para outras pessoas. Esse mistério que na verdade todos nós carregamos dentro, a gente precisa se unir e ter um pensamento em comum. Lá em Gênesis ele fala sobre a Torre de Babel. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Torre de Babel ela foi construída com um único pensamento. Pessoas se reuniram e construíram uma torre com a finalidade de alcançar os céus. Só que o que acontece? Deus viu, inclusive, aquela mensagem que foi posta no livro de Gênesis, é uma mensagem muito forte. Se você conseguir internalizar aquilo ali, você tá um passo à frente. E de fato, pessoal, quando eu falo um passo à frente, é um passo à frente mesmo, é um passo à frente de verdade. Pessoas se unem com o mesmo propósito. Quando pessoas se unem com o mesmo propósito, acontece uma coisa incrível. O negócio deslancha, o negócio vai para frente. União de mentes com o mesmo propósito
É um negócio louco. Tem alguns livros do Napoleon Hill, inclusive quando eu li a época, é interessante. Quando eu li a época, eu ria, eu disse assim, cara, esse cara é louco, esse cara é louco. Só que eu não entendia o nível de onde o cara tava. Eu não entendia a distância que ele tava. Só que, outro detalhe, isso não foi posto por Napoleon Hill. Ele apenas entendeu, mas aquilo já foi criado. E foi criado onde? Aqui, ó, há milênios antes. No livro de Gênesis, lá na Torre de Babel, Nimrod teve essa ideia e juntou uma pessoa para construir essa torre. Deus foi lá embaixo e confundiu a linguagem de todo mundo. E qual foi a mensagem, Marcos? Foi passada. Ele confundiu a linguagem das pessoas para que as pessoas não conseguissem ter um único propósito. Ou seja, se você está dentro de um ambiente onde pessoas não conversam a mesma linguagem, nada vai fluir naquele negócio. Nada vai fluir. Se você estiver em um ambiente onde pessoas não concordam com a mesma ideia, nada vai fluir. Entende agora? E quando você une pessoas para poder chegar em um propósito, o que acontece? Várias pessoas têm várias ideias, várias possibilidades e cada um puxa para um lugar e ninguém sai do canto. É assim que acontece ou não? É assim ou não? Existe uma confusão na linguagem. Lá ele fala de linguagem, a pessoa fala de, não, fala de um jeito, tu fala de outro. Mas além da distância da língua, quando você vai para pessoas que falam a mesma língua, você vê a confusão, você vê a diferenciação de pensamentos. Marco, e por que chegou nessa história? Porque foi mexido aqui dizendo que a pancada foi na cabeça. A pancada foi na cabeça. E na cabeça é onde você consegue raciocinar. Na cabeça é onde você consegue armar pensamentos. E onde atingiram foi onde você não consegue mais ir à frente. Você não consegue mais se organizar de maneira com que volte a percorrer o caminho correto. E aqui dentro aponta para a família, onde de fato você conseguiu tudo, você tem tudo, mas você não cumpre, você não dá o pagamento, você não dá aquilo que de fato foi combinado com você. Aí você diz, Marco, mas não combinaram nada comigo. Só que o que acontece aqui diz que você é herdeiro. Os filhos amados são herdeiros. E de fato, de todas as promessas que estão aqui, já foi prometido muita coisa para você. E nada do que foi prometido você tem. Nada do que foi prometido você tem. Muitos que assistirão e assistem o vídeo, tá faltando muita coisa. E sabe por que tá faltando? Porque não tem o pagamento. Michael, como é que eu pago? Como é que eu pago? É simples. Você paga transbordando. Você paga deixando fluir, você paga cuidando da sua família, você paga treinando seus filhos, você paga aguentando de fato as pressões que tem que ser aguentadas. Esses dias eu estava conversando, na verdade me fizeram uma pergunta. Esse cara me perguntaram assim, e aí, o que tu acha do casamento? Que de fato agora eu estou vivendo um momento diferente e a pergunta foi voltada a isso. O que você acha do casamento?
E eu falei de bate-pronto na minha cabeça, tipo, cara, o casamento, ele, ele é um, ele é um momento na vida que de fato tem que ser atravessado. Aí você diz assim, ó, mas Michael, o casamento ele é obrigado a todos? Não. Aqui na própria Bíblia ele diz que, Paulo mesmo fala, ele diz, cara, se você, ele fala de outra forma, mas ele diz de forma grosseira, eu vou falar agora pra você, ele diz, cara, se você conseguir ficar sem casar, no caso. Só que o que acontece? A gente, a gente vive desafios a todo momento. E viver é se colocar em desafios. Quando você se coloca em desafios, você começa a fortalecer a sua fé. Você tem a fé fortalecida. Quando você se coloca em desafios, você começa a caminhar. Quando você se coloca quando você se coloca em desafios, você começa a aumentar o seu know-how, você começa a aumentar a sua potência, você tem um autoconhecimento. Quando você se coloca em desafios, a sua vida de fato sai da zona de conforto e você começa a ganhar consistência. Se colocar em desafios é como se você colocasse algo no fogo. Você percebe que todas as coisas, ou quase todas as coisas que você coloca, você expõe a temperatura, a fogo, elas vão mudar a forma. Elas vão mudar a forma. Vou dar um exemplo. Quando você coloca um ovo para ferver, o ovo, a parte de dentro é mole, e quando você expõe a uma temperatura, ela vai ficar dura. O café, ele libera, o café aqui, ó. O café, quando você expõe a alta temperatura, ele libera um cheiro. Quando você põe a batata em alta temperatura, ela amolece. Quando você põe em temperaturas, vai dando outra forma. Quando você bota uma água exposta a alta temperatura, ela evapora. E assim também é você. Quando a gente é exposto em altas temperaturas, quando a gente é exposto a desafios, às vezes a gente libera algum aroma, às vezes a gente endurece, cria uma capa e se protege, às vezes a gente amolece, às vezes a gente evapora. A gente, quando se coloca em altas temperaturas, quando somos expostos a altas temperaturas, a gente está nos testando, a gente está vendo as possibilidades de como reagimos e consertando isso dentro de nós. E se expor em alta temperatura é uma obrigação sua. E à medida que você se expõe, olha que interessante, à medida que você se expõe em altas temperaturas, você vai poder passar isso para outras pessoas, você vai poder ajudar outras pessoas. Porque você já passou por isso, você já percorreu esse caminho. Se expor em altas temperaturas, viver desafios. Viver desafios. Eu passei 9 anos da minha vida fugindo de altas temperaturas. Eu passei 9 anos da minha vida praticamente parado. E existem pessoas que pregam isso. Fugir de problemas, controle de danos. Eu também via e entendi dessa forma. É claro, pessoal, que você não vai procurar qualquer temperatura para se expor, mas a temperatura que de fato vai agregar valor. A família é uma temperatura que você vai se colocar para ver o seu comportamento. Só que essa temperatura, esse tipo de problema que você vai enfrentar, é um problema que você não vai arregar. É um problema que você não vai deixar para trás. E essa parábola, ela aponta muito para isso. No meu coração. Que você tem uma vinha, você tem uma família. E você precisa pagar o pedágio. Como você paga o pedágio? Educando seus filhos. Você paga o pedágio cuidando de toda essa estrutura familiar. Você paga o pedágio progredindo. Você paga o pedágio fazendo o que eu estou fazendo aqui.
Ah, Mike, você está dizendo que eu preciso abrir um vídeo e falar? Não, você não precisa abrir um vídeo e falar, mas você precisa pelo menos atingir pessoas que estão ao seu redor. Você precisa atingir pessoas que estão à sua volta. Esse é o grande salto do negócio aqui, ó. Isso é o estalar dos dedos. A gente precisa estar em contato com outras pessoas e, de fato, a gente tem um tesouro aí dentro. Quando as pessoas falavam você carrega um tesouro dentro. Eu ouvia isso, só que tem tanta coisa que as pessoas falavam e eu ouvia e ficava algo tão clichê, ficava algo repetitivo, porque de fato eu não conseguia. Mas é interessante que à medida que você se coloca em contato com pessoas, você acaba descobrindo algo novo. E é esse detalhe que está faltando. É se colocar em contato com pessoas. À medida que você se une, você entra em comunhão, pérolas são sendo expostas. Isso de dentro de você. É interessante que a gente aprendeu a não gostar de pessoas. Isso foi passado. E é interessante que isso deveria ser quebrado na sua vida. Pessoas andam com um discurso de dizer que a coisa mais difícil do mundo é estar em contato com pessoas, é lidar com gente. Isso que você escuta. E isso vai sendo passado de família em família. Isso vai sendo passado de família em família. E não faz sentido. Porque o que mais Deus amava era pessoas. E ultimamente eu fiz uma oração pedindo para eu poder amar pessoas. E é incrível o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Eu comecei a ter problemas com pessoas. Mas é sobre isso. É você se expor a altas temperaturas e aquilo ali vai te modelando. Você vai ganhando know-how, você vai ganhando experiência. E eu entendi. Cuidado com as coisas que você pede. Cuidado com as coisas que você pede. Vamos terminar aqui. Ele diz assim, ó. O que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele fez uma pergunta. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiria esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. E aqui é interessante, no final da parábola, a todo momento as pessoas queriam colocar Jesus numa posição onde ele errasse, onde ele falasse algo fora daquilo que a época permitia, e daí eles pegariam ele. Só que em nenhum momento eles conseguiram. Em nenhum momento conseguiu. Cara, é genial. Tem tantas coisas geniais que Jesus falou, tantas sacadas, e a gente de fato aprende muito com isso. Só que, de novo, Jesus, assim como nós, ele veio, se expôs às altas temperaturas, ele não arregou de maneira alguma, ele cumpriu aquilo que tinha que ser cumprido. Existia lá, dentro das profecias, inúmeras profecias que ele tinha que passar. E ele passou por cada uma delas, ele não arregou, ou seja, ele recebeu uma vinha e ele cumpriu tudo aquilo, ele pagou tudo aquilo que deveria ser pago. O próprio Jesus pagou tudo aquilo que deveria ser pago. O próprio Jesus, ele pagou tudo aquilo que deveria ser pago. E você não quer pagar. Deus se fez
mandou o seu único filho, se fez homem, viveu tudo de fato. Aquilo que a gente vive passou por isso aqui, ó, corpo. Sentiu dor, teve problema, dor de cabeça, angústia, chorou, suou sangue. Ele pagou o preço. E o problema é que a gente não quer pagar o preço. O problema é que a gente quer burlar, quer dar uso capião na vinha. Só que você não consegue dar uso capião na vinha. Você não consegue. Às vezes, ou quase sempre, as pessoas pensam que de fato estão levando vantagem. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Você vai pagar todos os meses que estão atrasados. Todos os meses. Vai se cobrar. Com juros. E é sobre isso, pessoal. A parábola dos lavradores maus. Você quer ser um lavrador mau? Ou você quer ser um bom lavrador? Lavrador. Quando a gente pega essa palavra de lavrador, ele está lavrando a dor. E todas as palavras que tem a dor no final, existe uma ideia de movimento. Treinador, vencedor, corredor. Existe uma ideia de movimento. Só que você não se põe em movimento. E além de um lavrador, você é um lavrador mau. Você se coloca no movimento do mal. A gente pode mudar aí. Você é um bom lavrador. A parábola do bom lavrador. A gente precisa se colocar em movimento. A gente precisa se colocar em movimento. Daqui a pouco eu tenho uma aula para dar, eu tenho uma empresa para tomar de conta, eu tenho uma vida para poder administrar. E há 9 anos atrás eu não teria, na verdade eu não tinha tudo isso para poder administrar. E aí hoje eu vejo o potencial que estava dentro de mim. Há 9 anos eu não sabia desse potencial que tinha dentro de mim. Mas eu não sabia porque eu não me colocava em movimento. Quando eu me coloquei em movimento e descobri, quando você se coloca em movimento, você descobre isso, né, de você. E o que está faltando é movimento. O que está faltando é se mexer, se movimentar. E à medida que você se movimenta, você vai descobrindo coisas dentro de você. Mas você só descobre se você se movimentar. E aí, há 1 ano atrás, eu não sabia disso e hoje eu sei. E daqui a 1 ano eu vou estar em movimento e vou descobrir outras coisas. Porque eu me coloquei em alta temperatura. E quando me coloquei em alta temperatura, surgiu aroma, surgiu coisa boa, surgiu cores, pensamentos. Exposição a alta temperatura e movimento. Essas são as 2 palavras de hoje. Exposição a alta temperatura e movimento. Se movimente e se exponha. Pessoal, manda esse vídeo aí para quem precisa se expor a alta temperatura, para quem precisa se colocar dentro de uma água bem quente, fervendo. Beleza? Fecha os olhos aí pra gente fazer uma oração. Respira, solta o ar. Respira. Mais uma vez. Respira. E a gente começa assim. Pai, eu te rendo graças pela tua misericórdia infinita. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por mais essa oportunidade de poder tratar daquilo que de fato a gente precisa, de poder me colocar em movimento. Obrigado, Pai, por todas essas pessoas que aqui assistem se colocarem também em movimento, se colocarem, se exporem às altas temperaturas. Obrigado, Pai, por trazer essa palavra e eu poder transbordar isso na vida de outras pessoas. Que cada pessoa tenha a capacidade, a tenacidade de se expor e aguentar um novo movimento, aguentar uma nova exposição de temperatura. E que através dessas exposições de temperatura, coisas novas possam brotar da vida de cada uma dessas pessoas. Através dessa exposição de temperatura, pessoas possam ser descobertas, pessoas possam ser tiradas de lugares e postas em outros lugares, que a gente consiga de fato cuidar da nossa família, que a gente possa descobrir tesouros guardados dentro de si.
através da exposição a alta temperatura, através do movimento. Que a gente tem a capacidade de se movimentar e à medida que a gente vai se movimentando, a gente vai ganhando velocidade, a gente vai se movimentando mais rápido. E as pessoas vão olhar para nós e perguntar: por que vocês se movimentam tão rápido? Porque nós treinamos o movimento. Eu não entendia, pai, a palavra treinamento. E depois eu vim perceber que todas as vezes que a gente se coloca e se expõe em alta temperatura, a gente treina isso. E você vai resistindo a novas temperaturas, a temperaturas mais altas. E todas as vezes que você se expõe a altas temperaturas, a sua capacidade vai aumentando, a sua capacidade vai mudando. E à medida que você se movimenta, você vai conseguindo se movimentar bem mais rápido. Obrigado, Senhor, por me fazer entender isso. E obrigado por poder transbordar isso na vida de outras pessoas, que elas possam, de fato, movimentar outras pessoas. Movimentar primeiro a si e depois de si as outras pessoas consigam entender o que elas carregam. Todos nós temos o potencial, Pai, de carregar uma parte de você dentro da gente. Mas a gente primeiro precisa descobrir isso. Muitas pessoas não sabem. E obrigado por me fazer de um instrumento e de todas as pessoas que assistam esse vídeo, para que elas carreguem esse movimento dentro de si e que outras pessoas consigam ser atingidas. Em nome de Jesus, amém. Show de bola, galera. Vamos botar pressão, Depois tem mais. Esses dias agora aí eu vou estar em um lugar diferente, a gente vai fazer vídeo de um novo lugar. Tranquilo? Vamos fazer vídeo de um novo lugar e... Na verdade, estou indo para Jericoacoara. E aí a gente vai fazer vídeo de um novo lugar, a gente não vai parar, vamos continuar aqui o nosso projeto. Beleza? Manda esse vídeo, dá uma curtida aí, manda para quem interessa. Tamo junto, valeu!